Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 21 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será a parábola do semeador. Estamos começando aqui o estudo do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Por falar nisso, nós vamos ler os versos 1 a 9 do capítulo 4, que diz assim: Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo havia uma grande multidão que havia se juntado ao seu redor. Então ele entrou num barco e assentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias, na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu a semear, e enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram na beira do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes, porém, caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Bem, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós já somos tentados imediatamente a tentar lançar a interpretação da parábola. Queremos de cara já dizer, olha, a semente que caiu na beira do caminho, aqui caiu nas rochas, aqui caiu entre os espinhos e aqui caiu na boa terra, representa isso, aquilo, aquilo outro. Você percebe que quando Cristo contou a parábola, ele fez com que as pessoas parassem para poder pensar em algumas coisas relacionadas à questão da própria parábola. Por exemplo, a semente é a mesma, ou o mesmo tipo de semente foi lançada, todas elas muito boas, lançadas tanto à beira do caminho, quanto nas rochas, nos espinhos e também na boa terra. Você pode reparar que aquele que está lançando a semente é o mesmo, é o semeador. O semeador lança a semente, a boa semente. A semente é boa, o semeador ele tem boas intenções, ele lança essa semente, que tem tudo para poder germinar. Mas há um outro detalhe que aqui aparece, que é o próprio fator tempo. Você percebe que quando a semente cai na beira do caminho, rapidamente as aves vêm e levam essa semente embora, comem essa semente, devoram essa semente, impedindo que sequer ela tenha um contato um pouco mais intenso com o próprio solo. Então, o solo por si só, é claro que é um problema para uma planta que quiser crescer ou que quiser ser plantada no meio de ou na beira de um caminho, aquela terra mais pisada, vai ter muita dificuldade com isso. Mas o fato é que essa semente não teve muito tempo. Foi rapidamente, ela foi lançada. A que caiu junto às pedras, bom, ela teve o seu tempo. Quanto tempo ela precisou para germinar e para crescer? Bom, não faço ideia. Mas o texto também menciona que ela cresceu rápido. Ela tinha pouca terra, mas ela conseguiu montar ali ou conseguiu lançar raízes e tudo. Mas o fato é que a terra era pouca, havia mais pedras. Quanto tempo as sementes que caíram nos espinhos precisaram para germinar, para brotar? Você percebe que pelo menos essas duas últimas precisaram de algum tempo para poder germinar, crescer. Não sabemos quanto tempo elas ficaram ali. O que sabemos é que elas não produziram. Então você pode perceber que esses três primeiros solos, ou aonde a semente, a boa semente do evangelho caiu, você percebe nitidamente que houve um tempo envolvido nessa situação. Não foi de uma hora para outra, olha, caiu nessa terra ruim, agora não tem mais jeito. Não. Houve um tempo, o que significa que existe graça da parte de Deus para todos os tipos de pessoa. Você viu como que é difícil? Eu queria só contar a história para você. Já estou aqui fazendo a aplicação. E há, finalmente, um quarto tipo de solo, que é o bom solo. O solo que foi preparado, que foi arado, o solo que está pronto para receber a boa semente. E esse solo, quando a semente cai, ele produz a 30, 60 e até 100 vezes mais, baseado em uma semente. Então, quando você vai olhar para essas sementes, você percebe nitidamente que houve tempo de graça para todas elas.
E não podemos, é claro, nos esquecer que quando nós olhamos aqui para esse texto especificamente, nós temos aqui a possibilidade de poder entender, é claro que essa boa semente é a semente do reino de Deus. É a semente do reino de Deus que cai que cai em todos os diferentes solos. Enquanto tem algumas pessoas que rapidamente perdem essa mesma boa semente, tem outros que ainda trabalham com elas, mas existem elementos que precisam ser trabalhados no solo de cada coração. Não existe um solo ruim, existe um solo mal preparado. Eu me lembro que quando era criança, vivi com meu pai, minha mãe, na região de Goiás, numa região lá próximo de Rio Verde, na zona rural, um lugar chamado Bucaina. Nesse lugar, meu pai trabalhava, meu pai plantava, meu pai era agricultor. E eu me lembro que quando nós íamos para o campo, eu queria logo pegar a semente e lançar no solo. E o pai dizia, não, não é assim, a gente tem que preparar primeiro o solo. E o que eu menos gostava, antes de podermos arar a terra, nós tínhamos que tirar todas as pedras que estavam no meio da plantação. E o pai explicava, quando a gente passar com arado, se a pedra estiver por aí, vai ser um pouco mais difícil de poder tirar. Tudo que a gente puder limpar do solo, então nós tínhamos que tirar pedras, troncos, ervas daninhas, tudo isso. E aí depois nós arávamos a terra, gastávamos mais tempo com a preparação do solo do que propriamente lançando a semente. O que significa que não existe solo ruim. Existe, às vezes, um terreno mal preparado. Existe um terreno que não foi devidamente preparado para receber a semente. A semente é maravilhosa, ela é boa, tanto que em todos os lugares onde ela cai, com exceção do primeiro, que rapidamente as aves do céu acabam levando, mas mesmo assim a gente percebe que a semente é boa, porque as aves do céu devoraram essa mesma semente. Mas quando ela cai até mesmo no meio das rochas, ela germina. Quando ela cai no meio dos espinhos, ela também germina. A grande questão é que ela não produz mais, não produz nos 3 primeiros solos, porque o solo não foi preparado. Veja, no 4º solo, o solo foi preparado, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai produzir 30, 60 e até 100 vezes mais para cada semente lançada no solo. Isso vai fazer com que paremos para poder pensar. O Evangelho de Cristo deve chegar a todas as pessoas, a cada tribo, língua, povo, raça e nação. A grande questão que tem que se interpor diante de nós é, tá, mas será que eu estou preparando o solo devidamente? O que é preparar o solo? Às vezes nós queremos simplesmente, eu tenho visto no decorrer do meu ministério algumas pessoas que dizem assim, eu não fico perdendo tempo com pessoas, eu vou lá e prego a verdade, não importa se elas vão gostar ou não. Bom, se nós lançarmos a semente num solo que não foi preparado, dificilmente a semente vai germinar. É muito melhor nós conseguimos ganhar a confiança das pessoas, ganhar a sua amizade. E quando as pessoas confiam em nós, então nós temos a oportunidade de poder compartilhar com elas do Evangelho de Cristo e pode ter a certeza que aí com o solo do coração preparado, a semente vai germinar. Porque pode ter a certeza, o poder do Evangelho vai frutificar na vida das pessoas. Mas há uma parte que deve ser desenvolvida. Tão importante quanto lançar a semente é preparar o solo. Eu me lembro de uma ocasião em que um vizinho da Associação Sul-Paranaense, todos os dias quando eu ia para a associação, não diria todos os dias, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu passava numa padaria próximo da associação, principalmente quando eu ia levar meu filho para a escola. E às vezes para poder ganhar um pouquinho mais de tempo com ele, às vezes saímos um pouquinho mais cedo, passava na escola para podermos tomar ali um chocolate quente, comermos um pão na chapa, e enquanto isso conversávamos um pouco. E sempre conversávamos bastante, ele ria bastante, e havia um rapaz que atendia, sempre nos atendia. Ia até lá, conversávamos, trocávamos ideia. Um dia, ele tomou coragem e me perguntou, escuta, eu vejo que o senhor vem aqui de vez em quando com o seu filho, eu acho muito bonito a maneira como o senhor lida com o seu filho e tal. E ali começamos a conversar um pouco para encurtar a história. Mencionei que eu era pastor da igreja adventista, ele disse que eu sempre tive muito preconceito com pastores.
mas a maneira como o Senhor lida com o seu filho fez com que eu tivesse o desejo de poder aprender um pouco mais. Gostaria de poder conhecer um pouco mais a tua igreja. Eu tive a oportunidade de poder estudar a Bíblia com esse rapaz, tive a oportunidade de poder vê-lo tomando decisões ao lado de Jesus. E veja, eu estou falando de um rapaz cujo coração não estava preparado num primeiro momento para poder receber a mensagem do Evangelho. Eu não fui até a padaria para poder pregar, fui até a padaria para poder ficar alguns momentos com meu filho, para poder interagir um pouco com ele, mas eu estava sendo observado e mesmo sem querer, eu estava preparando um solo para receber a boa semente. E ela produziu. Ousaria dizer que não apenas 30, 60, mas 100 por um. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Existe um tempo de graça que é colocado sobre todas as pessoas. Mas quanto mais preparado for o solo, melhor vai ser o resultado da própria semente semeada. Bom, amanhã nós vamos ter a oportunidade de poder fazer aqui a interpretação, entender a interpretação da parábola contada por Jesus. Mas antes disso, eu quero orar com você. Já tenho mencionado, muito obrigado a vocês que acompanham conosco o estudo da lição da Escola Sabatina. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Isso faz tanta diferença pra gente. Deixa o seu like, ao mesmo tempo o seu comentário, manda o seu pedido de oração que a gente vai estar orando junto. Aliás, agora eu quero orar pelo seu pedido. Mesmo que você não tenha mandado aqui para o nosso chat, ligue agora, conecte o seu coração ao coração de Deus e vamos orar. Obrigado, Pai, por sabermos que a palavra do Evangelho é vida para todos os que creem. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude a podermos viver a experiência do Evangelho de Cristo Jesus na nossa própria vida, mas ao mesmo tempo compartilhar com outros. Mas antes disso, nos ajude a preparar o solo do coração das pessoas. Pois é em nome de Jesus que oramos, pedindo ainda que ouça cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade, bem como esse pedido que sobe agora do coração desse amigo, dessa amiga que ora comigo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?